Tudo sobre a estreia de João Fonseca em Roland Garros contra o polonês Hubert Hurkacz, um jogo duríssimo, um ex-top 10, e a gente analisou aqui tudo o que o Hurkacz já fez na carreira, títulos que ele ganhou, características, estilo de jogo. O Hurkacz que vem aí de um vice-campeonato, perdendo o 100º título aí do Djokovic em Genebra, mas tem uma pequena diferença entre as condições de Genebra e Roland Garros, a gente vai explicar tudo nesse vídeo, então vamos trazer todos os detalhes, o vídeo mais completo sobre o pré-jogo entre João Fonseca e Hubert Hurkacz, e falaremos também rapidamente sobre o pré-jogo da Bia Haddad e do Thiago Monteiro também. Então vamos lá, mas antes eu vou fazer um convite a vocês. Já se imaginou aí ganhando um ingresso de um Grand Slam ou uma camisa autografada da lenda do tênis Dominic Thiem? Você pode ganhar isso de graça. Basta se inscrever aí no link que está no primeiro comentário fixado na Fantium. A Fantium que é uma plataforma onde fãs do tênis podem investir em seus atletas preferidos, financiar a carreira desses atletas e ter retorno com a premiação desses atletas ao longo da carreira deles. É um projeto sensacional que a gente conheceu há pouco e gostamos muito, e a gente está fazendo esse convite, esse presente aí para os inscritos do canal. Basta você se inscrever de graça que você já vai estar concorrendo, e se você ainda acessar a plataforma e fazer qualquer tipo de investimento em algum atleta, você tem 10 vezes mais chance de ganhar o prêmio. Campanha que vai até dia 26 de maio. Estou gravando esse vídeo no sábado pro domingo, então temos mais 3 dias aí para você concorrer. Quem sabe a sorte esteja do seu lado. Vai lá pra Fantium que vale a pena. E vamos falar aqui sobre o grande jogo aí, tá todo mundo esperando, rodada 1 de Roland Garros, João Fonseca, atual 65 do ranking, contra Hubert Hurkacz, número 28, polonês, que acabou de ser vice-campeão numa semana, para nós, preocupante, né? Porque o cara começou a jogar barbaridade bem às vésperas desse confronto. E o polonês é um cara destro, backhand de duas mãos, é um gigante, literalmente, do tênis, são quase 2 metros de altura, 28 anos de idade e 8 títulos na ATP. Ranking atual, live ranking 28 com esse vice-campeonato aí, acabou perdendo aí, tomou uma virada em 2 tie-breaks do Djokovic. Qual que é o ponto forte do Hurkacz? O saque. Aí você vai falar, pô, mas esse é aqueles gigante que saca pra caramba e tal, que só tem que ficar segurando o saque? Não. Ele é até diferente o estilo de jogo dele relacionado a outros gigantes, porque ele é um cara que sabe trocar muito bem bola, né? Claro, ele fica mais à vontade nas quadras rápidas, é onde ele tem os melhores resultados dele, grama e piso duro rápido, mas ele também sabe jogar no saibro, tem título no saibro, jogou agora esse torneio em Genebra no saibro, e é um cara que é engraçado porque assim, ele é grandão, você fala assim, esse grandão é só você mexer ele de um lado pro outro, você vai ganhar um ponto. Não é bem por aí, ele é um cara que se movimenta, pro tamanho dele, ele é um fenômeno de movimentação, se movimenta muito bem pro tamanho dele. Obviamente ele é mais lento que a média porque ele é muito alto, né, e a gente vai passar aí todos os detalhes dele. Ele tem, nas últimas 52 semanas, um recorde aí de 28 vitórias e 18 derrotas. No piso duro, ele tá com 13 vitórias e 12 derrotas, no saibro 10-4, então essas últimas campanhas no saibro aí mostraram que ele evoluiu no seu jogo de trocação, principalmente de devolução de saque. Ele tá devolvendo melhor o saque agora, principalmente nessa temporada. Na grama ele tem 5-2, é uma das especialidades dele. Contra a top 10, 3 vitórias, 7 derrotas. Contra a top 20, 3 vitórias, 9 derrotas. Contra a top 50, 12 vitórias, 14 derrotas. E contra a top 100, 21 vitórias, 18 derrotas. Então ele não vem... É engraçado, né? Porque ele não vinha na melhor da sua fase em 2025, mas agora parece que ele engrenou. Bem na semana aí pré-Roland Garros, umas 2, 3 semanas para trás ele começou a jogar melhor. Ele se lesionou, né? O Hurkacz, para vocês terem ideia, ele já foi número 6 do mundo. Ele é um ex-top 10. Ano passado ele era top 10 ano passado. E aí ele acabou pegando uma fase ruim, se lesionou, então demorou um pouquinho para engrenar novamente e parece que tá engrenando agora, então é um jogo duríssimo aí pro João. E a gente fez o card aí do Hubert Hurkacz e demos nota de 78 para ele. Se você não viu esse card ainda, é uma brincadeira que a gente faz aqui, como se fosse uma nota do jogador, naquele modelo para quem gosta de videogame, né, jogo FIFA e tal. E como que compõe essa nota? Através de 4 critérios: técnica, matchup, momento e experiência. Cada critério desse tem um peso diferente, começando com peso 4 em técnica e até indo peso 1 em experiência. Então, técnica, nota 7, peso 4. É um cara que tem uma técnica apurada, afinal foi um top 10, mas ele não é um primor técnico, né? Não é aqueles caras assim
fora do comum, fora de série, mas é acima da média, então na nota 7. Matchup, nota 8. O que é o matchup? É a forma como o jogo encaixa ali com o seu adversário. Então, se ele tem uma nota 8, significa que é um jogo que o encaixe não é muito bom pro João. E por que o encaixe não é muito bom pro João? Primeiro ponto, saque. O João tem, normalmente na carreira, dificuldade de jogar com tenistas que sacam muito bem, bons sacadores. O Hurkacz é aquele cara que quando ele tá no dia de saque dele, assim, é praticamente impossível quebrar ele. Né? Começa por aí. Então tem que torcer para ele não estar sacando muito bem. Segundo ponto, o Hurkacz não tem só saque, como eu falei, ele tem a troca de bolas. E olha que coisa, eu acho que a chave do jogo para o João Fonseca não tá na troca de bolas com o Hurkacz. Eu acho que ele tem que definir rapidamente os pontos, porque o Hurkacz é aquele cara que quando ele tá sacando, ele quer definir rápido, né? Principalmente segunda, terceira bola, mas quando ele tá recebendo, ele gosta de trocar. Ele fica trocando. Então, se o João, nas primeiras bolas, ele já for pro winner, ele já conseguir dar bolas potentes, o Hurkacz não vai conseguir se defender rapidamente. Então, quando o ponto se alongar, parece até estranho falar isso, porque é um cara super alto de 1,96 m, mas quando os pontos se alongarem, a tendência é que o Hurkacz ganhe mais. Porque o João, a gente sabe que ele tem aí um pequeno buraquinho no jogo dele, que é a pressa em resolver os pontos. Então acredito que não seja, o caminho não seja ficar trocando bola com o grandão. Então por isso que o matchup é nota 8, peso 3. Momento 9, né? Seria 10 se ele fosse campeão. Né? Como ele foi vice-campeão em Genebra, momento 9, não dá pra dizer que o momento dele é ruim. Né? E a experiência 8, é um cara super experiente, 28 anos. E por quê que eu falei das condições de Genebra para Roland Garros? Existe um pequeno detalhe aí que pouca gente sabe. Em Genebra temos uma altitude de 375 metros. Em Paris são 35 metros, se eu não me engano, de altitude. Ou seja, não tem altitude em Paris. O tênis, quando o torneio que tem altitude, a bola anda mais, porque tem menos impacto, né, da bola no ar. Eu esqueci a palavra agora, mas a bola ela anda mais porque o ar é mais rarefeito, né? Espero que não esteja falando besteira, mas a bola anda mais na altitude. Então, num jogo de saibro alto, tudo bem, 375 não é uma altitude, mas é consideravelmente mais rápido do que um saibro de Roland Garros. Então, essas condições elas são perfeitas pro polonês, porque ele é um cara sacador e é um cara agressivo. Então, nessas condições, ele vai melhor. Então, em Roland Garros ele vai ter mais dificuldade para jogar. Isso é importante falar. O João Fonseca, por exemplo, apesar de não ter ido bem nas últimas semanas no saibro, ele foi campeão no saibro mais lento do circuito, que é em Buenos Aires. Então, ele pode ter uma vantagem aí nesse jogo contra o polonês. E a gente separou aqui os títulos do Hurkacz, né? Ele já foi campeão 8 vezes. Dos 8 títulos, 6 em quadradura, 1 título em grama e 1 título em saibro, que inclusive foi o último título dele em Estoril no ano passado. Então ele começou lá em 19, ganhando o Winston Salem contra o Per, o francês, em agosto de 19. Aí ele foi ser campeão em janeiro de 21 contra o Corda em Delray Beach. Em março de 21, no Miami Open contra o Sinner, olha que título espetacular. Em setembro de 21 contra o Busta em Metz, quadradura. Ou seja, 21 ele foi campeão 3 vezes. 22 ele foi campeão somente em rally, na grama contra o Medvedev. Também um baita título. Aí ele ficou de junho de 22 até fevereiro de 23, onde ele ganhou o título contra o Bonzi em Marseille, no piso duro. E aí foi ser campeão contra o Rublev em Xangai em outubro de 23. E em 24 ele ganhou esse título aí no primeiro semestre e depois não foi bem. Teve a lesão, como eu falei, então... o ano de 24 não foi muito bom pra ele, mas tem esse título no saibro aí que é um alerta. Às vezes você fala, o cara é grandão, não sabe jogar no saibro. Muito pelo contrário, né? É um cara que é meio que joga em todos os pisos, mas obviamente ele prefere o piso rápido. Se gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, precisamos muito da sua ajuda, passamos dos 4.000 inscritos. É só se inscrever ali, clicar em inscrever-se, deixar o like, que tá tudo certo, a gente agradece muito. E teremos também a estreia da Bia. Então, só pra concluir, né, é um jogo duríssimo pro João Fonseca. Deixa eu voltar aqui pra eu concluir. É um jogo duríssimo pro João Fonseca. Eu considero aí que o Hurkacz tem 60% ali de favoritismo. Acho que o polonês é sim favorito. Veja um 60-40 ali. Acho que o João tem condição de ganhar. O João gosta de jogar esses jogos grandes contra tenistas grandes. É um jogo de 5 sets. Então, assim, apesar de ter o problema do físico, tem a questão também de você poder se recuperar no jogo. E o João é um cara que
ele às vezes demora um pouco para pegar o ritmo de jogo. Quando ele pega, ele costuma jogar muito bem. Então eu acredito que ele tenha condições de ganhar e confio sim na vitória do João Fonseca. Vamos torcer muito. Eu sei que ele machucou um pouquinho os nossos corações nas últimas semanas, mas ele treinou muito bem, tá muito bem e muito motivado aí para jogar Roland Garros. Então vamos lá, e a Bia também estreia. Lembrando que o jogo do João ainda não tem data definida, provavelmente na terça-feira, mas a gente ainda vai receber a programação e vamos falar aqui em vídeo para vocês. E a Bia estreia contra a Baptiste, a norte-americana aí, número 70 do ranking, e o Thiago Monteiro contra o Kopriva, número 85 do ranking. A gente até colocou aqui o card do Kopriva, não tem títulos ATP, 27 anos de idade, então é um jogo duro pro Monteiro, obviamente, um cara melhor ranqueado que ele, mas eu acredito que ele tenha mais tênis que o tcheco aí e tenha total condição de vencer. E eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários se você acredita na vitória do João Fonseca. No último vídeo o pessoal tava um pouco magoado aí, falou que o João ia tomar uma lavada do polonês. Eu não acho que é por aí. Eu acho que no mínimo ele vai fazer um jogo duríssimo e esperamos que ele saia com a vitória, certo? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.